Olá, sexto ano, tudo bem? Eu sou o professor Rodrigo Gomes e vamos para a nossa aula número 6 de Estudos Amazônicos, Sociedades Indígenas na Amazônia, os novos saberes, novos conhecimentos, o que os estudos falam sobre as sociedades indígenas desde antes da chegada dos europeus às Américas, tá? E esses novos saberes, nesta aula, conheceremos mais algumas novidades sobre quantos e quais eram e como se organizavam os povos indígenas da Amazônia brasileira antes da chegada dos europeus. Então, nós temos aí a formação de vários indígenas, né, de grupos indígenas que nós conhecemos através dos vestígios deixados por eles. Sabemos também da chegada dos primeiros grupos humanos, né, pelas duas versões que os cientistas nos dão, que os pesquisadores nos dão, que são a da Ásia, pelo Estreito de Bering até as Américas, e pela Oceania, né, pelo Oceano Pacífico até a chegada aqui na América do Sul. Então, temos esses saberes, né? Como sabemos disso? Através dos vestígios deixados por esses indígenas, né? Por esses nativos que aqui vivem. Tá? Então, a nossa aula de hoje é uma aula rápida, uma aula que vai falar sobre esses estudos, tá? Esses conhecimentos, e a cada dia a gente consegue descobrir mais, né? Descobrimos como viviam, descobrimos a importância do cultivo, do plantio aqui, né? E antes da chegada dos europeus, eles viviam em sociedade, cada uma com sua característica própria, desenvolvida ou não desenvolvida, que essa é a questão, né? A questão de aulas anteriores, e também sabemos da diversidade linguística que tem, né? Os dois principais troncos, Tupi e Macro-G, lembra? Tupi e Macro-G, que são formas semelhantes de língua, a forma de classificar as línguas em dois principais grupos que temos aqui, tá? Quantos indígenas habitavam a região no momento da chegada dos europeus? Então, a gente tem uma versão até anterior a 1960, e a partir de 1960 começam a surgir novas versões. Para os europeus, até a década de 1960, diziam que a Amazônia era pouco povoada. E aí, tu lembras que tivemos uma questão há um tempo atrás falando sobre o gigante intocado, né? A floresta grande, a maior floresta do mundo, é, intocada. Essa era a visão europeia, uma visão de que não existia ninguém na Amazônia, mas aí existia gente na Amazônia, sim. Existiam os nativos, existiam os índios, né, que viviam aqui, mas eles não consideravam como gente, vamos dizer assim. Então, e também havia pouco conhecimento, era uma floresta densa. Como é que os portugueses, como é que os europeus iam entrar à floresta? Então, eles não conheciam o que tinha ali. Tá? Então, eles vão pegar aqueles nativos que estão na costa do Brasil para poder explorar essa região que eles já conheciam. Tá? E nas décadas seguintes, não na década seguinte de 1960, mas nas décadas seguintes, dos primeiros 200 anos, os vestígios arqueológicos presentes ao longo do rio Amazonas indicaram que o número era bem maior. Então, a partir desses vestígios arqueológicos presentes ao longo do rio, lembra da necessidade da utilização do rio para tirar alimento, para beber água, para irrigar, para plantio. Então, o rio era fundamental em qualquer sociedade, como já vimos no Egito Antigo, como vimos na Mesopotâmia. Tá? O rio Amazonas também serviu para o desenvolvimento de várias sociedades. Acredita-se que existia uma população de 2 milhões de indígenas que habitavam a Amazônia brasileira no século XVI. Tá? Então, através desses vestígios de novos estudos, e a gente vai descobrindo cada vez mais que existiam sociedades desenvolvidas ao longo do rio Amazonas. E aí a gente tem a importância dos sítios arqueológicos. São vários sítios arqueológicos ao longo do rio Amazonas,
ao longo da floresta amazônica brasileira e fora do Brasil, e alguns pesquisadores afirmavam que não era possível o desenvolvimento de uma população nativa na floresta tropical, né? Devido ao clima, devido ao solo, que parece um solo fértil, mas não é um solo fértil, não é um solo fácil de lidar, e essa teoria também perdeu espaço. Foram encontrados, nas últimas décadas, sítios arqueológicos com cerca de 2 quilômetros de extensão ao longo do rio Amazonas. Um gigante que vai gerar informações de uma sociedade que vivia ali, com cerca de 1.000 anos antes de Cristo. Então, é uma sociedade desenvolvida, tinha características próprias, tá? Grupos indígenas, como os Omaguás e os Iruris, eram bem organizados, tinham uma economia diversificada e, ao que indicam os estudos, obedeciam a um líder principal. O cacique, que era o líder principal dele, hoje é líder das maiores tribos, é chamado de cacique. Mas havia uma organização social em torno desse cacique, uma disputa por uma liderança. Então, havia todo um contexto social, uma organização social em torno desses caciques, que eram chamados de cacicados, tá? Que gera muita controvérsia entre os estudiosos, tá? Mas como sabemos de tudo isso? E a cerâmica, tanto a marajoara como a cerâmica da Amazônia, vai contar muito para a gente. Essa cerâmica, urnas, servia para guardar os corpos dos antepassados, para contar o armazenamento de alimentos, para contar muitas coisas para a gente. Então, esses vestígios deixados, como já estudamos, vai ser muito importante. A partir do estudo da cerâmica, feita por essas populações, importantes dados culturais podem ser afirmados. Essas sociedades, através dos estudos desses vestígios arqueológicos, desenvolviam técnicas de plantio, né? Eles tinham divisões de função e camadas sociais ali organizadas pequenas, entre eles de uma pessoa, de 2 pessoas, representações ali, técnica de armazenamento de comida, de alimento e de defesa, né, contra tribos rivais, contra inimigos, e casamentos com inimigos. Era muito comum casamento entre os inimigos. Olha, a tribo vencida vai mandar o cara mais forte da tribo para se casar com a moça, com a mais nova da outra tribo, algumas coisas assim. Então, era muito importante essa relação entre as tribos, relação entre as sociedades diferentes que aconteciam ali, tá? Tinha o comércio. E o comércio também foi uma prática comum entre os povos indígenas da Bacia Amazônica. E aí vocês vão começar a notar de que forma era comércio, que é um comércio muito comum que eles faziam com os europeus depois, que é o escambo. Eles trocavam alimentos, objetos cerâmicos, plumas de aves, né, algodão, madeira e outros produtos. A troca era uma forma de manter alianças com grupos diferentes. E essa mesma forma foi tomada com os europeus na chegada deles no século XV e XVI. Tá? Então, nós percebemos aí a importância dos sítios arqueológicos, dos vestígios deixados para a gente conhecer melhor essa sociedade. Nós somos os pesquisadores de hoje. Antes eram os missionários para poderem explorar. E nós só queremos saber como essas sociedades viviam e como utilizavam determinadas coisas que a natureza oferecia para melhor sobrevivência. Então, acreditamos que vai haver mais vestígios, vamos descobrir muito ainda sobre essas sociedades, tá? Antigas a nós. Até a próxima aula. Um abraço, um bom estudo a todos. Tchau.